Olá pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da Hit. Eu sou a Maíra Anjos e vou trazer para você as notícias do mundo do esporte nessa semana. Vamos lá? E a CBF quer que a final da Libertadores do ano que vem seja no Brasil, mas dessa vez a cidade escolhida não é o Rio de Janeiro. Vamos conferir. A CBF encaminhou um ofício à Conmebol para defender a candidatura de Brasília para a final da Libertadores de 2025. No sorteio do Super Mundial de Clubes 2025, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, afirmou que a competição poderia voltar ao Brasil. E a candidatura foi oficializada. O estádio previsto para receber a final é o Mané Garrincha. O estádio tem capacidade para 70 mil pessoas e já recebeu diversas competições internacionais, como a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2021. Recentemente, o gramado do estádio foi renovado para receber a seleção brasileira em outubro, pelas eliminatórias contra o Peru, quando o Brasil venceu por 4-0. Os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros, e o Brasil recebeu a final da competição 2 vezes nesse período, as 2 sendo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Em 2020, Palmeiras e Santos fizeram a final com vitória alviverde. E em 2023, Fluminense e Boca Juniors se enfrentaram na decisão, com o tricolor saindo vencedor. A CBF promove Brasília por sua malha aérea mais viável entre cidades brasileiras e também no continente, além da estrutura de hotéis e de não ter conflito de calendários com o dia a dia dos clubes brasileiros. O presidente da Conmebol antecipou que Montevidéu também concorre para ser a sede do ano que vem. A capital do Uruguai também recebeu uma final recentemente, a de 2021 entre Palmeiras e Flamengo, que terminou com vitória dos paulistas por 2-1. A Conmebol deve anunciar o vencedor no início de 2025. E a estreia do Botafogo no Intercontinental de Clubes aconteceu essa semana, mas o resultado não foi muito bom para os brasileiros. Além de perderem por 3-0, bateram recordes negativos na competição. O Botafogo sentiu cansaço após maratona de jogos e foi derrotado pelo Pachuca por 3-2 em Doha e está eliminado nas quartas de final da Copa Intercontinental. Com o resultado, os mexicanos vão encarar o Al-Ahly na semifinal e quem vencer enfrenta o Real Madrid na final. Os gols do Pachuca foram marcados por Idrissi, Deossa e Rondon. O time mexicano não vencia nenhum jogo desde o dia 3 de novembro. Essa foi a maior derrota de um brasileiro para equipes não europeias na competição. A marca pertencia ao Internacional, primeiro brasileiro que ficou de fora da decisão após perder para o Mazembe em 2010. Do Galo em 2013, que perdeu para o Raja Casablanca por 3-1, e o Palmeiras de 2021, que perdeu para o Tigres por 1-0. O Flamengo de 2023 perdeu de 3-2 para o Al Hilal, único time árabe da lista. O Glorioso também bateu outra marca negativa, ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da Libertadores a não disputar uma semifinal de Mundial, justamente no primeiro ano em que os sul-americanos entram nas quartas de final. A delegação alvinegra volta ao Brasil após essa eliminação e entra de férias. A equipe se reapresenta em janeiro para a disputa do Campeonato Carioca. E o Campeonato Brasileiro também teve um recorde de público nessa temporada, fechando o ano com a segunda maior média de público na competição. E teve time liderando o ranking de público por 3 anos seguidos. O Campeonato Brasileiro de 2024 tem a segunda maior média de público da história da competição. Em média, foram 25.781 pagantes por jogo, ficando atrás apenas da edição passada, com pouco mais de 26 mil pagantes. Vamos ver a posição de alguns clubes. Liderando o ranking está o Flamengo, que pelo 3º ano consecutivo tem as maiores médias de público. Em 2024, o rubro-negro levou mais de 970 mil pessoas nos 19 jogos como mandante e teve uma média de 51 mil pagantes por partidas. A segunda maior média ficou com o Corinthians, com 43.600 torcedores por partida. Em terceiro vem o São Paulo. O tricolor paulista levou 39.903 torcedores por partida. O vice-campeão Palmeiras ficou no 6º lugar, com 31.300 pagantes por jogo. Já o grande campeão, o Botafogo, levou apenas 25.700 pagantes e ficou na 12ª posição do ranking. A partida entre Vasco e Palmeiras pela 27ª rodada foi a partida com mais pagantes em todo o campeonato. O jogo foi no Mané Garrincha com vitória alviverde por 1-0. No total foram 64.800 pagantes. Juventude, Atlético Goianiense, Bragantino e Cuiabá foram os times com menos de 10 mil pagantes por jogo. Mas não tivemos só craques no Brasileirão. Alguns atletas fizeram um ano bem abaixo do esperado.
Isso refletiu até no valor de mercado deles. Vamos conferir a lista dos jogadores mais desvalorizados do Brasileirão. O Brasileirão acabou e muitos atletas se destacaram por suas equipes durante as 38 rodadas. Mas também existem nomes importantes que tiveram baixa de rendimento em 2024 e viram seus valores de mercado serem reduzidos. Segundo dados do Transfer Market, Nathan Fernandes, do Grêmio, teve a maior desvalorização do brasileiro. O atacante estreou no time profissional no ano passado, mas perdeu espaço nessa temporada. O maior reforço do Vasco no ano, Felipe Coutinho, não rendeu como esperado, tendo apenas 3 vitórias em 18 jogos, e perdeu 2 milhões de euros, o equivalente a 12 milhões de reais em valor de mercado. Outros nomes em destaque da lista são Arrascaeta, do Flamengo, Pedro Raul, do Corinthians e Rony, do Palmeiras. Confira alguns nomes da lista de desvalorização do Campeonato Brasileiro em euros. Arrascaeta, do Flamengo, menos 1 milhão. Pedro Raul, do Corinthians, menos 1 milhão. Felipe Coutinho, do Vasco, menos 1,5 milhão. John Kennedy, do Fluminense, menos 1,5 milhão. Juliano Galopo, do São Paulo, menos 1,5 milhão. Rony, do Palmeiras, menos 2 milhões. E Nathan Fernandes, do Grêmio, menos 2 milhões. E a FIFA anunciou as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027. E o Brasil é o país sede da competição, que agora já tem data marcada, de 24 de junho a 25 de julho. O Conselho da FIFA definiu as datas de abertura e de final da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. O torneio vai ser realizado de 24 de junho, uma quinta-feira, a 25 de julho, um domingo. A competição feminina vai usar os principais estádios do país e vai interromper o Brasileirão masculino. A entidade também anunciou a distribuição de vagas para a Copa. A Conmebol terá 3 vagas diretas, o Brasil como país sede e mais 2 seleções. A Conmebol ainda enviará outras 2 seleções para a repescagem. Confira as 23 vagas diretas para a Copa. A Europa, 11 vagas, Oceania, 1 vaga, Ásia, 6 vagas, América do Sul, 3 vagas, África, 4 vagas, Américas do Norte, Central e Caribe, 4 vagas. E as 3 vagas restantes serão definidas em uma repescagem com um play-off mundial por 10 equipes, em 2 fases distintas. A Ásia terá 2 vagas, a África 2 vagas, a América do Sul 2 vagas, Américas do Norte, Central e Caribe 2 vagas, a Europa 1 vaga e a Oceania 1 vaga. E ainda falando de Copa do Mundo, a FIFA anunciou as sedes das edições das Copas masculinas de 2030 e 2034. E pela primeira vez na história, uma única edição de Copa do Mundo será disputada em 3 continentes diferentes. As sedes foram anunciadas no Congresso Extraordinário da FIFA, realizado de forma virtual. Espanha, Marrocos e Portugal receberão a edição de 2030 da Copa do Mundo. E 3 jogos serão disputados na América do Sul, um no Uruguai, um na Argentina e outro no Paraguai. Com isso, o torneio vai ocorrer em 6 países de 3 continentes diferentes. Um ato que a FIFA chama de celebração do centenário, pelos 100 anos da primeira Copa do Mundo. As partidas serão na semana anterior à abertura oficial da Copa. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, discursou e disse que era um dia histórico pro futebol, citando o Mundial de 1930, que foi vencido pelo Uruguai no Estádio Centenário. O mesmo estádio receberá o primeiro jogo da Copa. Na Argentina, o representante será o Monumental de Núñez. Na exibição oficial, não foi indicado qual seria o estádio paraguaio, mas em suas redes sociais, o Olímpia anunciou que será no seu novo estádio, que ainda será construído e levará o nome de Oswaldo Domingues, pai do presidente da Conmebol e que morreu no começo do ano. A candidatura de 2030 propõe em sua fase inicial jogos em 20 estádios, 11 na Espanha, 6 no Marrocos e 3 em Portugal. O número é 40% superior ao mínimo exigido pela FIFA de 14 estádios. Única candidata para 2034, a Arábia Saudita vai receber a primeira edição do novo século da Copa. O país propõe jogos em 15 estádios de 5 cidades do país. O estádio King Salman, em Riad, foi escolhido como palco de abertura e da final. Uma das cidades que foram mencionadas na proposta é a futurista Neom, que está sendo desenvolvida no noroeste do país, baseada em energia renovável e transporte sustentável. Mas essa candidatura da Arábia sofre críticas de organismos internacionais de direitos humanos, que cobram a FIFA que não realize a Copa no país. Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço. Tchau!